Deixa eu ver se a gente já está ao vivo aqui. Olá, mamães! Olá, mulheres! Seja muito bem-vinda a este canal Meu Filho Rico. Meu nome é Sirlene Catai, sou especialista em educação financeira na infância. Eu ajudo mães e pais a prepararem seus filhos sobre finanças desde pequenininho, desde a infância, desde sempre, na verdade. E eu desenvolvi um método muito eficaz que dá muito resultado, porque quando eu procurei para minha filha não tinha nada no mercado que atendesse às minhas necessidades como mãe. Então eu fui pesquisando e é sobre isso que eu quero contar um pouquinho para vocês sobre essa minha trajetória. Bom, meu nome é Sirlene Catai. De profissão eu sou advogada, exerço já advocacia há 16 anos, está indo para 17 já. E desde então a minha vida foi focada em direito, em leis, em aprender leis. Até que nasceu minha filha. E hoje ela está com 13 anos. Mas quando ela estava com mais ou menos 6, 7 anos de idade, eu já percebia que ela me pedia dinheiro a toda hora. E quando ela estava com quase 8 anos já, num determinado momento eu falei assim, nossa, eu tô colocando muitas crenças na cabeça da minha filha. Isso vai ser prejudicial para ela. E quando que caiu essa ficha minha? Num treinamento que eu fui, que o palestrante falou, olha, tudo que a gente é resultado de tudo que a gente viveu, de tudo que os pais a gente viveu e todas as emoções que a gente viveu. E você falar para o teu filho sobre crenças, embutir crenças na cabeça dele, o que vai trazer para o teu filho? Limitações, bloqueios. E aí isso me caiu a ficha e falei, nossa, o que eu fiz? Eu peguei um papel e comecei a anotar tudo o que eu pensava com relação a dinheiro. Por quê? Comprar tudo a toda hora, tudo que minha filha queria, isso era uma dor para mim. Por que uma dor? Porque eu toda hora falava pra ela que isso é caro, ou que dinheiro não dá em árvore, ou que, nossa, eu acabei de comprar um presente, você queria tanto, agora você nem brinca com aquele presente, e agora você já tá querendo outro brinquedo. E aí, nesse decorrer, eu comecei a notar tudo que eu falava de dinheiro pra minha filha. E eu percebi que eu colocava muitas e muitas e muitas crenças na cabeça da minha filha e isso poderia estar bloqueando ela para que ela se desenvolvesse ali na frente. Então, eu comecei a catalogar tudo isso. E comecei a procurar livros sobre dinheiro para criança, mesada, como que aplica, como que seria isso. Não tinha nada no mercado, nada no Google, em livrarias, em treinamentos que eu fui, que falasse especificamente como ensinar uma criança a ter responsabilidade com o dinheiro. Enfim, pesquisando muito, eu até achei um livro que falava sobre mesada, mas não fazia nenhum sentido para mim. Como que eu poderia dar R$ 7 para minha filha, porque ela tinha 7 anos, ou R$ 8 porque ela teria 8 anos, ou R$ 9 porque ela teria 9 anos, e assim por diante. E como que isso poderia ser uma regra para todas as crianças, das mais pobres às mais ricas, das mais necessitadas a que tem tudo? Não fazia sentido. Aí eu falei, não, fui fazer um treinamento de coaching, me formei em coaching, me formei em mentoring, fiz o N treinamentos, tudo para quê? Para advocacia? Não. Para mim, Sirlene? Não. Mas para como eu ia ensinar a minha filha a valorizar o dinheiro. Como que eu poderia trazer isso para a vida dela? Como que eu poderia trazer para minha filha uma consciência de que o dinheiro ele tem que ser respeitado e ele tem que durar até o mês seguinte. E aí, pensando em tudo isso, comecei a montar uma estratégia. Bom, eu vou tentar aplicar isso com a minha filha do que eu estava bolando ali, porque não tinha em nenhum lugar e não tem nenhum método como esse em lugar nenhum. Pode pesquisar que não tem, porque fui eu que criei, inclusive eu patenteei esse método. E aí, o que eu fiz? Comecei a catalogar e fui aplicando
traçando métodos, planejamentos e um valor fixo para que ela pudesse reger o dinheiro em um determinado período. E aí fiz uma experiência de 6 meses que já no primeiro mês deu muito resultado. Eu falei, uau, como pode eu não ter pensado nisso antes? Como pode ninguém nunca ter pensado nisso? E aí eu comecei a catalogar. E a hora que eu vi, eu tinha escrito o livro. Que não é este aqui, é uma versão inferior a este. Eu mandei para uma editora e a editora deu risada na minha cara. Ela falou assim, Sirlene, a gente está no Brasil. No Brasil não tem educação financeira, as pessoas não têm interesse para isso. As pessoas querem viver de Bolsa Família. As pessoas não querem ensinar os filhos, eles não querem ensinar educação financeira, muito menos. E isso foi que eu ouvi da editora. Eu saí dali assim, sabe, moída. Falei, é a opinião dessa editora, eu vou mandar para uma segunda. A segunda editora me falou a mesma coisa. E aí é como se eu tivesse assim levado um banho de água fria, mas eu pensei, não, eu sei que isso dá certo. E eu sei que deve ter mães preocupadas como eu em ensinar o melhor para o teu filho. E aí eu não desisti, reescrevi. Eu participei de um treinamento onde tinha uma dona de uma editora, era uma das palestrantes, e ela deu algumas dicas durante a palestra, e aí eu reestruturei o livro no formato de livro, e não o conteúdo, porque o conteúdo era aquilo que precisava ser aplicado. Aí eu cheguei em casa, refiz tudo, achei uma editora que publicou o meu livro. E aí eu lancei esse livro na Bienal no Rio de Janeiro. O que eu trato aqui? Eu trato por que educando o seu filho para o sucesso. Porque não é só a mesada. Tem todo um caminho que nós pais precisamos percorrer para que a gente possa ensinar nossos filhos, para que eles tenham eficácia na hora de lidar com o dinheiro e ter sucesso na vida. Não é só pelo dinheiro, mas é pelo todo o comportamento na vida. A gente quer um filho ético, que honre o que fala, que seja respeitado, que seja admirado. Não é isso. A gente quer isso. E quando você aplica eficazmente a mesada com o teu filho, você tem esses resultados. E o melhor, você já vê logo nos primeiros meses o resultado disso. E é assim, sensacional. É milagroso que uma mesada eficaz faz na vida do teu filho. E não é só dar dinheiro por dar. A mesada por si só não vai fazer nada pro teu filho. Tem que ter um planejamento, tem que ter um propósito, tem que ter uma metodologia, tem que ter regras. E a primeira regra é siga a regra, entendeu? E assim, quando eu coloquei aqui, e aí eu fui colocando, eu vou ler os capítulos que tem aqui, olha, da forma que eu estruturei o livro. Quando eu coloquei isso e falei, não, eu tenho que começar por essa parte, depois essa parte, depois essa parte, porque é o que deu resultado para minha filha e deu resultado para todas as mães e pais que eu mentoro. E essas pessoas tiveram e têm até hoje excelentes resultados. Eu tenho alguns depoimentos que eles permitiram para que eu colocasse no Instagram Meu Filho Rico, porque não é todo pai e toda mãe que quer expor que ensina finanças ao filho, ou que quer expor o nome dos filhos. Então eu tenho um pouco de dificuldade em trazer esses depoimentos, mas alguns eu tenho, eu vou até compartilhar depois aqui na descrição, na hora que eu terminar, eu vou colocar o link para você ler, assistir o depoimento dessas pessoas, tá bom? Olha, eu começo assim, ó, aprendendo por necessidade. Eu tenho um capítulo que fala sobre isso, que era a minha situação e que eu entendi que era a situação de muitas mães e pais também. Aí eu aprendi, depois disso veio a importância do planejamento de estratégias para o futuro do seu filho.
A mesada por si só, como eu disse, não faz nada pelo teu filho. E pior, se você não tiver um método eficaz para aplicar a mesada, você está cometendo um crime, porque você está dando dinheiro inconsequentemente para uma criança que não tem ainda nenhuma habilidade para lidar com ele. Então é importante que você tenha consciência, aprenda o método e aplique o método da forma correta para você ter resultados. E tem que ser de forma lúdica, divertida, balanceada, entendeu? E tudo isso eu trago aqui no livro. Aí eu coloco aqui um capítulo sobre quebrando padrões, porque a gente tem padrões hereditários na nossa vida que se repetem por gerações e gerações. E acredite, tem padrões que a gente tem que romper, tem padrões que a gente tem que manter, tá bom? Desenvolvendo um mindset de crescimento. O que é o mindset? É uma mentalidade de crescimento para os filhos, através de uma psicologia positiva. Fiz treinamento de psicologia positiva para poder aprender e aplicar, e dá muito certo, gente, e acreditem. Eu trago aqui, quando eu elenquei as crenças sobre dinheiro, eu elenquei mais de 150 crenças. E eu trouxe para vocês neste livro 55 crenças sobre dinheiro que a gente tem, que a gente ouviu dos nossos pais, a gente ouve das pessoas e a gente fala essas crenças para os nossos filhos. E a gente pode falar de uma forma positiva para que não criar bloqueio e sim criar desenvolvimento, empoderamento, tá bom? Aí tem aqui, ó, firmando o autocontrole. A gente precisa desenvolver o autocontrole. Tem crianças que já têm o autocontrole, mas dados estatísticos comprovam que 1/3 apenas tem e não aplicam. E a grande maioria não tem autocontrole. E o melhor de tudo isso, eu trago até um experimento científico aqui no livro, que fala sobre que a qualquer tempo, em qualquer idade, olha que sensacional isso, a qualquer idade você pode desenvolver o autocontrole. Eu escrevi agora recentemente, eu vou lançar agora ainda, se Deus quiser, agora ainda em maio, porque já está na gráfica, eu só estou esperando a gráfica me mandar, que é o Rompendo a Tempestade. Nele é um livro todinho dedicado a desenvolvimento de autocontrole fisiológico, emocional, financeiro. Olha que incrível! E que você controla você e os outros. Acredita, você consegue com o teu autocontrole controlar a emoção do outro. É sensacional. Então, no livro eu abordo e eu criei um outro livro muito mais a fundo que vai ser lançado agora brevemente, que é o Rompendo a Tempestade. Aí eu tenho aqui, ó, valores e datas pré-fixadas, mesada base da educação financeira, aprendendo a poupar para realizar sonhos, o futuro da sua família. Eu vou trazendo de um passo a passo tudo que você precisa saber para aplicar a mesada correta com o teu filho de forma eficaz. Eu tenho treinamentos online, eu tenho as mentorias em grupo e individual, tenho os livros. No link da bio do @meufilhorico tem um Linktree. Você clica nele, lá tem todos os produtos. Mas eu não tô aqui para te vender nenhum produto. Eu tô aqui para falar para você da minha história, porque eu sei que fez muito bem para mim aplicar a mesada com minha filha. E não só para mim, quanto para ela, quanto para as pessoas que vivem com a gente. Porque a criança que pede dinheiro toda hora, que não dá valor, ela acaba sendo uma criança que não... Como que eu posso dizer? Inoportuna. E a criança que tem um controle sobre isso, que faz planejamento, ela se torna uma criança mais ética, mais educada, mais feliz. Você cria nela possibilidades de desenvolver várias habilidades, inclusive a resistência às frustrações. Olha que incrível! Você tem uma criança dentro da sua casa que não vai ser frustrada,
que tem planejamento, que tem ética, que honra compromissos, que sabe lidar com o dinheiro, que se planeja para o futuro. Eu não tenho dúvida nenhuma de que no decorrer da vida a minha filha seja uma pessoa muito bem sucedida, a menos que ela não queira. E aí tem o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Eu fazer da minha vida o que eu quiser. Aí foge ao controle de qualquer pai, qualquer mãe. Mas a gente, quanto pai, quanto mãe, a gente, enquanto as crianças estão sob a nossa guarda e proteção, a gente tem o dever, a obrigação de zelar e educar, de falar sim e falar não, de preparar nossos filhos para um futuro promissor. E é muito lindo quando você olha com orgulho para o teu filho já adulto e fala assim: meu filho, aquele ali, ó, eu criei. E não como eu já ouvi de várias mães, olha que triste. Meu filho era tão inteligente, eu acho que ele cresceu e emburreceu. Eu não sei onde eu errei. E eu ouço muito isso, gente. Eu não sei onde eu errei. Além de triste, é uma coisa assim, de você parar e pensar assim, podia ter sido diferente. Se eu tivesse no momento certo já começado a aplicar de uma forma eficaz um método que eu sei que funciona, porque a Silene falou que funciona, porque aplica com ela, com a filha dela, com as amigas delas, com as mentoradas delas, são centenas de mães e pais que eu já mentorei e que deram muito resultado, todos. Não teve um mentorado meu, não teve um que falou assim, Silene, isso não funcionou. E inclusive eu proponho nos treinamentos, aplica do jeitinho que eu tô te falando. E depois você me fala, se não tiver resultado, eu te devolvo o seu dinheiro. E aí a pessoa vai lá, aplica e fala, Silene, gratidão, eu poderia ter cobrado 10 vezes mais porque eu teria pago. E é assim, e não é nada caro, gente. Por quê? Porque eu quero ajudar muitas pessoas e eu sei que o Brasil precisa disso. As pessoas precisam de autocontrole, de disciplina. Nunca na vida a gente pensou tanto em ter uma economia nesse período de pandemia, nesse período de crise. Quanta falta faz a gente ter tido uma reserva financeira, não é? E se você ensina isso para o seu filho desde sempre, se você coloca lá uma metodologia e ele desde sempre já faz o planejamento, numa eventual crise lá na frente, quando ele tiver adulto, porque vão ter outras crises, nós já passamos por várias crises. O que vai acontecer lá na vida deles? Eles vão estar preparados, eles vão saber exatamente o que fazer. Olha que sensacional. Então é isso, era um pouquinho da minha história que eu queria compartilhar hoje com vocês nessa live. Eu vou deixar ela gravada, vou tentar subir ela no IGTV e ela vai ficar também no YouTube. Então eu gostaria que vocês compartilhassem esse conteúdo com mais pessoas. Curta, comenta, compartilha, marque amigos aqui. Mais tarde vai rolar o sorteio deste livro. Tá na descrição, no feed de notícias, uma foto que tá eu com o livro. Acho que eu tô com uma blusa preta, se eu não me engano. E fica de olho que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio ao vivo, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e gratidão, gente, gratidão. Ai, deixa eu falar oi pro pessoal que entrou aqui, perdão. Oi, Lucas, tudo bem? Neymar Zanella, Lucas, R. Lucas, Jaqueline. Eu tô clicando num botão, tá aparecendo outra coisa. Elias, Santos, deixa eu ver aqui, bem aqui. Igor Coneglian, Ana Paula, tudo bem? Ana Franciette. Cadê? Beni, Jaqueline, Feras, Lúcio César, Cris, Reis, Santos Reis, tudo bem? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Marquem amigos, compartilhem esse conteúdo e até a próxima. Todo dia às 13h13 eu tenho live ao vivo aqui com vocês. Um beijo.